Muito boa tarde, meu querido amigo, muito boa tarde, minha querida amiga. Nós estamos aqui no escritório da igreja e mais uma tarde que nós meditamos, nós oramos e também temos nosso momento de meditação na palavra, compartilhando assim com os nossos amigos e com as nossas amigas. Que Deus esteja te abençoando. Antes da gente meditar na palavra, você que está nos ouvindo agora, se puder compartilha com alguém aí, né? Porque já a gente vai comentar um pouquinho da palavra. E a palavra é muito importante, visto que o apóstolo ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós acrescentamos a fé. Então, compartilha aí, mais gente vai estar nos ouvindo, tá bom? Mas eu quero convidar você, nós estamos tendo aqui 5 minutos, as irmãs estarão numa tarde de bênção, encerramento da campanha, lançando as redes, o evangelista Júlio vai estar ministrando e orando em favor de todos, e vai ser bênção. Logo mais, às 14h30, daqui 5 minutinhos. À noite nós temos células em vários locais, em várias casas. Amanhã, quinta-feira, nós teremos uma noite de libertação, onde estaremos juntos orando em favor de todos e de todas que compareceram às 20 horas. Sábado nós teremos a confraternização da UFEBRAC, às 19h30. Domingo à noite um poderoso culto de celebração às 19h30. Que Deus esteja te abençoando. Eu quero compartilhar com você, a palavra do Senhor está no livro de Isaías, capítulo 55, do versículo 6 em diante. Se a gente pegar do versículo 1 até o 6, vai estar falando a respeito do convite. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Então nós entendemos de que a salvação é de graça, mas precisamos procurar, precisamos empenhar para conquistar aquilo que já foi conquistado há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Ele se fez maldito para que a gente se torne bendito, abençoado. Mas eu quero pegar do versículo 6 em diante. Do versículo 6 em diante, no capítulo 55 de Isaías. Olha que coisa linda, diz assim, olha: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Irmãos, nós vivemos a dispensação mais abençoada da história da Bíblia, sabia? Nós já tivemos dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da patriarcal, da lei, e hoje nós vivemos a dispensação da graça, o tempo da bondade, da misericórdia do Senhor, quando o evangelista João deixa escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo quanto nele crer não pereça e tenha a vida eterna. Então nós vivemos um tempo muito bom, um tempo de que nós temos de graça, e nós podemos invocar o nome dele, e conforme diz aqui, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Se nós pegarmos na palavra do Senhor, diz que enquanto nós temos fôlego de vida, é tempo de nós se consertarmos diante do nosso Deus. Mas a pergunta é, para mim e para você, nós sabemos quantos dias nós vamos viver? Quantos minutos ainda nós vamos viver? E se você que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, partir desta vida e não aceitar o Senhor Jesus? O próprio Senhor Jesus diz no livro de João, capítulo 14, ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E aí um dos discípulos perguntou: mas como que a gente faz? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, a importância de nós estar neste caminho, como único e suficiente caminho para nós conduzir ao Pai,
é somente o Senhor Jesus. Há um ditado do povo que diz que todos os caminhos levam a Deus, mas isso não é verdade. O próprio Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Você pode até ser devoto a um padroeiro, uma padroeira, um santo, uma santa, mas tudo isto é em vão para a salvação. O único que dá acesso direto ao Pai para a salvação é o Senhor Jesus Cristo. Todas as demais coisas se passam como os deuses, idolatrias, e isto é abominável diante da presença de Deus. Mas o que está escrito aqui diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Irmão, a salvação está próxima. Devemos clamar por Ele, invocar a Ele, aceitar a Ele como único e suficiente Salvador. Continuando, diz assim o versículo 7. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne, continuando aqui, diz assim, olha, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então há necessidade, meu querido amigo, por isso que nas igrejas evangélicas ou igrejas, comunidades cristãs, está cheio de ex isto, ex aquilo outro. Por quê? A palavra do Senhor diz: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então hoje as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs que confessam o Evangelho, Jesus e o Evangelho como base da sua fé, se você for examinar a vida de cada um, iniciando por mim, cada um teve uma história negra, cada um de nós teve uma história triste, cada um de nós estávamos totalmente desgarrados do caminho do Senhor, mas a palavra do Senhor diz que foi o nosso Deus que nos fez ovelha do seu pasto. Por quê? Porque Ele nos amou, e quando Ele apresentou a pastagem verdejante, nós aceitamos. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Ele disse, Jesus disse: eu sou a porta. Quem entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. É por isso que nós adoramos ao Senhor, porque outrora nós estávamos também nos pensamentos nossos. Outrora nós estávamos da maneira que a gente imaginava e pensava, ou que alguém colocou como uma tradição, como uma religião. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus não é religião. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos de que Jesus não é religião. Jesus, Ele é salvação. Quando nós olhamos para o ensinamento do apóstolo Paulo, nós vemos de que o Evangelho não é somente uma regra de fé, mas o Evangelho é boas novas de salvação. E a palavra do Senhor diz, que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Então, quando o Evangelho cai em nosso coração, e nós entendemos, nós começamos a deixar os nossos pensamentos de lado, começamos a deixar de lado todo o pensamento maligno, e conforme está aqui, nós se convertemos ao Senhor, ou seja, nós mudamos a nossa linhagem de pensamento, deixamos de lado os pecados e começamos a seguir o Senhor como único e suficiente Salvador da nossa alma. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos o meu caminho, diz o Senhor. Irmão, todo ser humano, a pessoa que não tem Jesus no seu coração, através do Espírito Santo, o seu pensamento não bate com o pensamento que a Bíblia diz que nós temos que ter como cristão.
Porque o pensamento do homem ímpio, ele quer o quê? Usar vício, drogas, pecado, prostituição, adultério, fornicação, ou seja, todos os frutos da carne, conforme diz em Gálatas. Já aquele que tem o seu pensamento mudado, transformado pela palavra, ele começa a produzir frutos do Espírito Santo: longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade. Os 9 frutos do Espírito estão lá em Gálatas capítulo 5. Você vai ler lá, tem os frutos da carne e o fruto do Espírito. É fácil de ver qual que está o nosso pensamento. Se nós estamos produzindo frutos da carne, certamente os nossos pensamentos estão contrários à vontade do Senhor. Mas se nós produzimos frutos do Espírito Santo, os nossos pensamentos estão no projeto de Deus e na vontade de Deus. Veja bem o que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então todo homem ímpio, ele está ao contrário de Deus e em favor do mundo, em favor das suas paixões, dos seus desejos e da sua vontade. Mas quando nós entramos no pensamento de Deus, é palavra de Deus, é unção do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo começam a reproduzir em nós, inclusive no nosso dia a dia, no nosso caráter, na nossa maneira de viver. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É Deus usando o profeta Isaías e falando com o seu povo: volte-se para mim, me busque enquanto vocês podem achar, me invoque enquanto estou perto. Continuando o versículo 10: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas rega a terra e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ou seja, Deus usando o profeta e dizendo: assim como a chuva desce, cai na terra e a terra está sedenta, a terra tem desfruta da chuva que é enviada para a terra para produzir os alimentos, assim é a minha palavra. Quando encontra um coração, uma mente, para que ela trabalhe, assim ela começa a trabalhar. E leva esta pessoa que ao arrependimento e deixar do pecado, e certamente produzirá os frutos mediante a vontade do nosso Deus. Versículo 12: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as aves do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca apagará. Então, meu querido irmão, vamos ficar com esta palavra no dia de hoje, nesta quarta-feira. Medita aí Isaías capítulo 55. Todo mundo é convidado a buscar a salvação. Ela é de graça. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, todo quanto nele crer, não pereça e tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Busque o Senhor enquanto você pode achar, invoque enquanto está perto. Amém? Quero mandar um forte abraço a vários irmãos que estão ligadinhos com a gente. Esther Silva, Edson Bernardo, Pastor Jurandir, Cresci Marabeschi, Eliésio Oliveira, Josiel Gonçalves, Pastor Salésio, ali do Rio Grande do Sul. Deus abençoe, forte abraço. Oriel Messias, nosso irmão Eliésio, diz a paz, pastor, estamos aqui, General Carneiro assistindo. Deus abençoe, meu irmão, forte abraço. Júlio César Barbosa, Roseli Bar, um forte abraço, Roseli, um forte abraço a toda a família. Aí a nossa irmã Diaconisa Aldorema, Antônio Carlos Gobi, Deus abençoe, Francisco Félix,
Jéssica Camargo, Marcelo, pastor Marcelo, aí em Portugal, forte abraço, meu irmão. Jefferson Bob, Deus abençoe, meu irmão, ele diz amém, né? João Gomes da Silva, um forte abraço a todos vocês. Todo dia nós compartilhamos uma palavra, não temos um horário fixo, né? Porque tudo depende após as minhas visitas ou atendimento aqui no escritório. Dando um tempinho a gente já entra na palavra de Deus. Mas todo dia a gente procura compartilhar uma palavra. Muitas delas estão ali no meu YouTube, PR José Bueno, ou Pastor José Bueno. Tem ali quase diário, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você puder compartilhar, compartilha. E será muito bom você estar passando a palavra de Deus para frente, tá certo? Que Deus te abençoe. Vamos ficando por aqui. Vamos orar juntos neste momento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Neste exato momento, o Senhor está iniciando a tarde da bênção aqui com as irmãs. Abençoa elas, abençoa todas que já estão, aquelas que ainda vão chegar. Abençoa as células que teremos hoje à noite, abençoa o culto de libertação amanhã, os cultos de final de semana. Abençoa também este amigo, esta amiga que está nos assistindo, aqueles que vão nos assistir em outros horários. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles e sobre elas, tocando desde o alto da cabeça as plantas dos pés, removendo todo o poder da doença, nos ossos, nos nervos, no sangue, nos órgãos deste corpo. Elimina todo o mal, ó Pai. Nós declaramos saúde, força e vitória para que cada um possa vencer as lutas do dia a dia, sabendo que o Salmo 46 se torna, Senhor, para cada um de nós uma força. Quando diz o salmista que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e é o socorro presente no momento da angústia. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga. Se puder compartilhar, compartilha. Fica com Deus. Forte abraço, em nome do Senhor Jesus.